Olá, eu sou Marri Simone e bem-vindos ao NovoCast, o podcast do Novo. Aqui conversamos sobre política e atualidades com parlamentares, membros do Novo e outros convidados. No podcast de hoje nós vamos falar sobre o Novo na pandemia e o futuro do partido. Os convidados são o deputado federal e líder da bancada do Novo na Câmara, Paulo Ganimi, e o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro. Olá, Eduardo. Bem-vindo ao NovoCast. Eduardo, antes de mais nada, eu quero te parabenizar em nome de todos os filiados e apoiadores por ter aceito esse cargo tão importante que é a presidência do Novo. A gente sabe que é um trabalho voluntário em prol do Brasil. Eduardo, você vai completar 3 meses à frente da presidência do partido. Conta pra gente como tem sido essa experiência e o que os apoiadores do Novo podem esperar da sua gestão. Oi, Marri. Tudo bem? Muito obrigado pelas palavras. Sem dúvida nenhuma, é a maior honra da minha vida poder presidir o Novo, né? Eu já nem lembro mais como era a minha vida antes do partido, né? De tão imerso que eu estive nesses últimos anos. Mas eu vejo muito propósito no Novo, nas lideranças do partido, nos nossos mandatários e nos nossos futuros candidatos também, assim, de forma que eu jamais deixaria de atender uma necessidade, de fazer a minha parte e contribuir da melhor maneira possível. E a experiência tem sido bastante intensa, assim, são 3 meses, né, que coincidiram com a pandemia, com as quarentenas e também com o agravamento da crise política no Brasil. Então é quase como assumir o controle do avião logo após a decolagem e já enfrentar uma tempestade. Mas aos poucos vai sendo possível entender a dinâmica e principalmente os desafios que vamos enfrentar. E os nossos filiados e apoiadores podem esperar de minha parte total dedicação. Realmente não tem horário, não tem fim de semana. Às vezes avançamos madrugada dentro para resolver problema, antecipar cenário, mas faz parte. Eu tenho disposição para isso. E também podem esperar total lealdade ao nosso estatuto e, é claro, né, aos nossos princípios e valores. Tudo bem, Paulo Ganimi, nosso deputado federal, líder da bancada do Novo na Câmara. Seja bem-vindo ao NovoCast. Oi, Marri, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui falando com todos os eleitores, filiados, apoiadores, ou também aqueles que querem conhecer melhor o Novo. É muito importante ter esse canal aqui de conversa com todo mundo, e o podcast eu acho que é uma ferramenta cada vez mais usada, porque ela é muito interessante, porque permite a gente comunicar ao mesmo tempo que a gente está fazendo outra atividade, seja no carro, dirigindo, lavando a louça, fazendo o que você quiser. Eu gosto muito dessa ferramenta, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, eu também lancei o meu podcast, então convido aqui todo mundo a ouvir o Conversa com Ganimi, também está disponível em todas as plataformas, como Spotify, Deezer e todas as outras. Maravilha! Olha aí, pessoal, vamos seguir o podcast Conversa com Ganimi. Ganimi, como é que você vê esse modelo online para o Congresso? Você acha que nós vamos conseguir aproveitar alguns aspectos quando essa pandemia passar? Maria, eu entendo que sim, eu acho que o modelo é importante, ele permitiu que a gente continuasse trabalhando mesmo nesse momento de pandemia. Foi uma adaptação, eu fiquei feliz que todos os líderes, todos os partidos aceitaram. Caso contrário, a gente teria parado o Congresso, porque não dava para a gente continuar trabalhando no Congresso. Você vê que o Congresso, quando está operando normalmente, são mais de 600 pessoas naquele plenário. Imagina só qual era o risco disso, até porque são pessoas de todos os estados do Brasil que estariam levando para ali o coronavírus e estariam levando de volta para os seus estados, né? Ainda mais passando em aeroportos, avião e tudo mais. E eu acho que depois a gente vai poder aproveitar muito da tecnologia que foi criada ali, porque ela é muito ágil, ela permite que a gente vote algumas coisas, não as matérias mais sensíveis, PECs ou projetos mais polêmicos, mas talvez aqueles requerimentos ou até mesmo projetos que tenham consenso, a gente consiga aproveitar isso depois da pandemia. Um outro ponto também interessante é que os requerimentos, assinatura de projeto de lei, várias assinaturas que antes a gente tinha que fazer pessoalmente, né, no papel, imprimindo, e além disso, correndo ali atrás da assinatura, agora a gente pode fazer isso online. Muito mais agilidade, muito menos burocracia. Acho que foi muito importante isso.
Eduardo, no meio dessa pandemia, onde praticamente tudo tem sido feito online, quais são as dificuldades para gerir uma estrutura como a do Novo? E quais são os aprendizados para quando superarmos esse momento difícil? Marie, em termos de gestão partidária, executiva, operacional, nós conseguimos nos adaptar bem, né? O Novo, logo na primeira semana, já adotou a política de home office, então os nossos escritórios estão vazios, né? As pessoas estão trabalhando de casa, justamente para contribuir para o distanciamento social. Nós conseguimos estruturar isso muito bem e tem funcionado, né? A questão política, que eu até havia me programado para visitar as lideranças na ponta, conhecer a realidade de cada um, né, dos nossos mandatários. Isso a gente vai ter que adiar um pouquinho, mas de qualquer forma, nós estamos conseguindo manter reuniões constantes por videoconferência, né, enfim, Skype, Zoom, as plataformas que agora se popularizaram tanto, que a sociedade finalmente está aprendendo a usar, né? Nós sempre fizemos isso, né, porque justamente o Novo, né, por ser um partido não usa dinheiro público, enfim, somos financiados apenas pelos nossos filiados, então temos uma restrição orçamentária, nós sempre buscamos usar muita tecnologia para a nossa gestão e para a nossa comunicação, né? Mas evidentemente que é importante conhecer a realidade de cada estado, a realidade de cada cidade, isso vai ficar um pouquinho para frente. Mas eu acredito que tudo isso que esteja acontecendo, daí talvez esse seja o grande aprendizado para o futuro, é principalmente estreitar esses laços dentro dessa comunicação mais constante, né, diária, né, mostrando que não é preciso atravessar uma cidade ou um país para você resolver um problema que você pode ou mandar um e-mail muitas vezes ou fazer uma breve reunião pela internet. Então, isso não serve apenas para o Novo, né, acho que isso serve para todo mundo corporativo também. Ganime, eu queria te parabenizar por ter sido escolhido pelos seus colegas como líder da bancada na Câmara em fevereiro desse ano. E mal começou o ano legislativo e já veio o coronavírus. Como é que tem sido o seu trabalho, o trabalho do gabinete e o desafio da liderança da bancada, assim à distância? Maria, obrigado pela felicitação. Realmente é um grande desafio. Eu fiquei honrado por ter sido escolhido líder do Novo. E desde que eu assumi, foi praticamente. Eu assumi dia 1º de fevereiro, dia 3, eu acho, de fevereiro. E logo depois começou a pandemia. Né? E mudou toda a dinâmica. A gente não tem comissão, mas ao mesmo tempo tem esse plenário virtual votando muita coisa, mais do que o costume. Eu tenho ido para o plenário todo dia, né? Toda vez que tem sessão na Câmara, eu vou para o plenário. Às vezes, alguns outros colegas, né, principalmente o Marcel e o Poit, que são os vice-líderes, estão lá comigo. Às vezes a Adriana vai, às vezes o Mitrô. Estar ali no plenário, primeiro que você tem que tomar decisões, às vezes, de última hora. Por mais que a gente estude muitos projetos, por mais que a gente debata muito com antecedência, às vezes o texto muda em cima da hora no plenário, às vezes chega uma emenda, um destaque, às vezes tem questões que ficam ali naquela zona cinzenta, que a gente não sabe se vota a favor, apesar dos problemas, se vota contra, porque o texto é importante, mas ao mesmo tempo tem problemas muito graves. Então a gente fica nessa discussão e essa responsabilidade ainda é maior, porque antes, quando tinha um plenário físico, a gente podia debater ali na hora presencialmente. Agora é muito mais difícil, então às vezes eu tenho que tomar decisões sozinhos, às vezes eu consulto meus colegas, mas às vezes de última hora eu tenho que tomar decisão. Tem sendo um grande desafio, fico honrado de estar representando o Novo nesse momento, mas ao mesmo tempo é claro que eu preferia que a gente não estivesse passando por essa pandemia. Eduardo, em 2016, o Novo participou das eleições municipais em apenas 5 cidades. Agora, para essas eleições de 2020, o partido deu um salto de 5 para 46 cidades. Como garantir o alinhamento de ideias e princípios e manter o padrão novo de qualidade? Realmente é um crescimento considerável de cidades, de municípios onde vamos lançar candidaturas, né, de 5 para 46. Dessas 33, a princípio, vão ter candidato a prefeito. Então, lá em 2016 só tivemos uma candidata a prefeita, né, no Rio de Janeiro, que foi a Carmen Migueles, mas é lógico que isso envolve também um grande investimento de infraestrutura. Nós somos um partido que não trabalha com comissões provisórias, por exemplo, né? Todas essas cidades vão ter diretórios têm custo, né? E volta naquela questão de novo não usar recursos públicos, então nós precisamos também
trazer mais filiados para que o partido seja economicamente viável, essa expansão seja economicamente viável. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é trabalhar com um processo seletivo, que é um dos grandes diferenciais do partido também, né? Não é, a pessoa não vai ser candidata porque ela é conhecida, ou porque ela tem voto, ou porque nada disso, né? Ela precisa, o primeiro passo é estar alinhado com aquilo que a gente defende, né? O partido vem de coerência, então nós precisamos trazer pessoas que estejam alinhadas, que pensem mais ou menos parecido para defender as nossas ideias, e para isso a gente faz um processo seletivo. Esse processo seletivo para vereador especificamente envolveu mais de 100 pessoas, né, 100 avaliadores, com milhares de entrevistas, milhares de avaliações, e cerca de 1.400 inscritos, então muita gente que se inscreveu para poder participar. Ainda não temos o número final, né? O processo seletivo está encerrando agora, abrimos um segundo edital, inclusive para poder trazer a possibilidade de mais pessoas se inscreverem, está em andamento, mas o nosso grande passo, né, o primeiro filtro justamente é esse processo seletivo, e depois, evidentemente, que tem o período de pré-campanha, de campanha especificamente, em que a pessoa vai estar mais exposta, e se porventura começar a cometer alguns deslizes, né, se desviar daquilo que a gente defende ou não, a própria votação vai demonstrar no resultado final, e em última instância, né, nós temos todo o processo de fiscalização do partido, o departamento de apoio ao mandatário, os diretórios e principalmente os filiados, né, os filiados fiscalizam muito a atuação dos nossos mandatários para fazer justamente garantir, né, que as nossas ideias e nosso programa acabe sendo cumprido. Muito importante essa explicação, Edu. Ganime, você acha que a pandemia alterou o caminho que o Brasil deve tomar para voltar a crescer e se desenvolver? Olha, eu acho que a pandemia não alterou o caminho. Talvez ela nos obrigue até mesmo a ir mais rápido nesse sentido. Qual é o grande risco? Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente estava passando, antes da pandemia, por uma crise fiscal muito importante, né? A gente fez a reforma da Previdência, que conseguiu, pelo menos, mitigar parte do problema, a parte do problema que era ligada à Previdência, mas a gente sabe que não é só isso, né? Hoje o Estado é muito inchado, né? A gente vai demorar muito para resolver isso, mas ele tem dois problemas. Um é a Previdência, o segundo é o funcionalismo público, que pesa muito na conta do Estado. Então, se a gente hoje, o investimento, o que sobra para investir é muito pouco, porque a gente paga praticamente servidor, seja o que está trabalhando, seja o que está aposentado. Então a gente precisa da reforma administrativa também. E a gente precisa também de outras reformas, como a reforma tributária, alguns marcos legais, como saneamento, lei do gás e outros temas, para a gente melhorar o ambiente de negócio, né? Até mesmo uma nova reforma trabalhista, desburocratização, a lei da liberdade econômica, né, que era a MP da liberdade econômica, de fato chegar na ponta, os juros baixos, né, a Selic está muito baixa, mas ainda não chega na ponta por vários fatores estruturantes. Então, assim, a gente precisa mudar muita coisa. Isso já era realidade antes. Agora mais ainda, porque a gente está se endividando mais ainda para conseguir enfrentar a pandemia. Como é que você resolve isso? Se endividando. E aí essa conta vai ficar para depois. E como é que a gente paga essa conta? Diminuindo o tamanho, o peso do Estado, né? Diminuindo o custo do Estado. E a gente vai precisar cada vez mais rápido dessas reformas, tanto para o Estado custar menos para a população, como também para a economia se desenvolver cada vez mais. O único risco que eu vejo, Marie, é que a demora para a economia voltar a aquecer signifique o empobrecimento da população, que justifique na cabeça daqueles que defendem, né, o assistencialismo, um assistencialismo cada vez maior, né? Esse auxílio emergencial, por exemplo, que foi importante, que tem que fazer esse dinheiro chegar para a população mais pobre, mas ele não pode durar para sempre, né? E até quando ele vai durar? E a gente precisa retomar a economia o mais rápido possível para que o discurso que defende esse assistencialismo ele não se sustente de uma forma que a gente não tenha mais como pagar essa conta depois. Pessoal, vamos ficar de olho nos próximos passos da Câmara Federal e não deixem de acompanhar a nossa bancada nas redes sociais. Eduardo, um dos diferenciais do Novo é a separação entre a gestão partidária e a gestão política. Mas é claro que há uma relação entre os diretórios e os mandatários. Explica pra gente como é que funciona essa dinâmica. A separação da gestão partidária
da gestão política, talvez seja o principal diferencial, a principal ferramenta de governança do Novo, que nenhum outro partido tem, mas que nós conseguimos institucionalizar, né, de forma que os dirigentes não influenciam na gestão política, né, nos gabinetes, nas lideranças dos nossos mandatários, e vice-versa, né, os mandatários não influenciam, não têm poder de decisão na gestão dos diretórios, né. Então, é uma maneira de proteger, né, de garantir que não haja incentivos por nenhum dos lados, para que o partido seja usado ou politicamente ou partidariamente em benefício próprio, né? Então, cada um fica responsável pela sua própria gestão. Além do mais, seria muito difícil fazer qualquer uma das duas gestões qualificadas se você tivesse as duas funções, né? Se você tivesse as duas atribuições, porque realmente a demanda é muito grande dos dois lados. Então, é para isso que serve a separação. Mas isso não quer dizer que ela não seja harmoniosa, muito pelo contrário, né? Nós procuramos trabalhar juntos, afinal de contas, somos do mesmo partido, então nós temos uma relação excepcional com os nossos mandatários. Lógico, cada um tem suas próprias pautas, cada um tem o seu próprio estilo, né, evidentemente, mas todos sabem que estamos dentro do mesmo projeto. Então, nós procuramos, hoje fazemos reunião com os mandatários de cada bancada, fazemos reuniões a cada 15 dias com os nossos deputados federais, com a bancada federal, né, fora o contato diário também, mas temos uma reunião institucionalizada com eles, que é para justamente trabalhar cenários, trabalhar ideias, pautas que vão ser lançadas e todo mundo junto, né, entender que o partido, todos ali estão representando o partido, nós também estamos representando o partido, então a importância de garantir coesão, garantir coerência, passa muito por essa relação entre as duas esferas. Ganime, agora com você. O que a bancada do Novo tem feito para ajudar o Brasil nessa pandemia? Nós vimos alguns projetos dos nossos deputados, destaques e emendas da nossa bancada. Enfim, a atuação do Novo é bem intensa, mesmo sendo à distância. Fala um pouco mais para a gente sobre esse trabalho durante essa crise. O Novo tem atuado em várias frentes, né? Uma delas é na própria pauta, na própria agenda do governo, da própria Câmara, no sentido de ajudar a população agora. A gente tem tentado ser um ator que evita ou que impede que essas políticas assistencialistas, que são importantes agora, né, que tem uma necessidade agora no curto prazo, porque como a economia está parada, a gente precisa injetar dinheiro na economia, tanto para as empresas quanto para a população. Só que isso tem que ter limite. Então a gente não pode deixar que isso ultrapasse a necessidade da pandemia, a necessidade de curto prazo. Agora, diretamente também a gente propôs vários projetos importantes. Tem um que foi aprovado, sancionado já, da Adriana Ventura, da telemedicina, que garante que as pessoas possam receber atendimento dos seus médicos remotamente. E aí, é claro, cabe ao Conselho Federal de Medicina regulamentar isso, né, mostrando como isso poderia ser feito, mas era algo que era proibido antes da pandemia e agora é permitido para esse momento da pandemia. A gente tem vários projetos de lei, alguns inclusive que a gente vai no sentido de criar soluções para esse momento, né? Desde da facilidade para compra de medicamentos, né? Até mesmo para questão econômica. Por exemplo, tem um projeto do Gilson Marques que anteciparia os feriados, ou seja, na verdade permitiria a antecipação de feriados para que quando a pandemia passasse, a atividade econômica pudesse acontecer de forma plena. Tem um projeto do Alexis que prevê que uma maior flexibilidade, facilidade para negociação das empresas que não conseguiram pagar seus tributos agora por conta da pandemia, possam negociar isso depois com o Estado, né, garantindo que tanto o Estado não perca esse dinheiro, quanto também as empresas não quebrem ou não parem suas atividades por conta dessas dívidas, né? Então tem vários projetos nesse sentido. Tem o projeto do Marcel, um projeto que susta uma decisão do CNJ que flexibilizou para os presos, inclusive presos perigosos, presos que cometeram atos violentos, que eles vão para casa
durante a pandemia, que faz algum sentido discutir isso para alguns tipos de presos, mas não para todos, como foi feito e como está sendo feito. Inclusive, a gente viu isso, que tem presos que receberam esse, vamos dizer, esse indulto, né, por causa da pandemia, cometendo crimes absurdos, e a gente quis sustar isso, é um projeto do Marcel Van Hatten, né, que sustaria essa decisão do CNJ. Então, tem vários projetos nesse sentido, né, a lista é enorme. E sem falar, claro, daqueles que são mais ainda ligados à pauta do Novo, né? A gente tentou garantir que o fundo eleitoral e o fundo partidário fossem destinados para o combate ao coronavírus. Esse era muito importante, a gente tentou pautar, não conseguiu ainda, tentamos colocar isso como emenda da PEC do Orçamento de Guerra, não foi aceita, e essa daí não era uma obrigação, não era uma discussão dos valores do Novo, que a gente acha que o fundo não tem que existir. A gente sabe que essa é uma discussão mais pesada, mais complexa, e que muitos partidos seriam contra, mas a gente quis fazer uma discussão para o momento da pandemia, para dizer o seguinte: o partido que quiser doar, ele doa, ele não é obrigado. O partido que quiser usar o fundo eleitoral e o fundo partidário, ele utiliza. Então isso permitiria, por exemplo, ao Novo destinar lá o dinheiro que a gente tem, tanto do fundo partidário, que está parado na conta, quanto do fundo eleitoral que a gente não recebeu, e falar: olha, emprega esse dinheiro no combate à pandemia, na saúde pública. Infelizmente, nenhum dos dois foi aprovado. Teve um outro também, que é uma PEC do Alexis, que também a gente apresentou como emenda nessa PEC do Orçamento de Guerra, que previa uma contrapartida do funcionalismo público para esse momento de crise. Está todo mundo sofrendo, os trabalhadores da iniciativa privada, os informais, as empresas, e nós que recebemos, eu como parlamentar e todos os servidores públicos, estão recebendo seu salário em dia. A gente não acha isso justo, a gente acha que todo mundo deveria contribuir um pouco, então a gente propôs uma redução gradativa do salário, não era um impacto muito grande, muito menor do que quem está sofrendo com a crise, então seria 10% mais ou menos para quem recebe até 10 mil reais, 20% para quem recebe até 20 mil reais e 30% para quem recebe 30 mil reais, ou seja, muito menos do que a iniciativa privada, mas seria uma forma da gente estar contribuindo também. E além disso, a gente estaria reduzindo também a cota parlamentar, os auxílios que os parlamentares recebem. Isso valeria para todo mundo, como eu falei, para deputado, para ministro, para senador, para juiz, para todo mundo. Eduardo, muitos apoiadores do Novo querem sair da indignação e ir para a ação. Qual é a melhor forma de ajudar o Novo a crescer ainda mais? Bom, para aqueles que são apoiadores, que são entusiastas do Novo, mas que ainda não são filiados, eu diria que o primeiro passo é se filiar. Não apenas pela contribuição financeira, que de fato é o que mantém o partido, que é o que permite o partido expandir, mas principalmente para que essa pessoa, com a sua história, empreste a credibilidade dela para o partido, para que o partido possa crescer naquela região, porque no final das contas a instituição é formada por pessoas, e nós temos mecanismos que são criados dentro do Novo para afastar aquelas pessoas que vêm pelo poder, ou que vêm simplesmente pela política, ou pelo jogo, enfim, não, isso aqui tem regras, as pessoas vêm como voluntários, é mais doação mesmo, de verdade. O que você ganha em troca é a esperança de um futuro melhor para os seus filhos, um país melhor, um país que dê orgulho para a gente, mas é trabalho, você vem para atuar voluntariamente, ajudar, divulgar, trazer mais pessoas, apresentar o partido, buscar contribuir com ideias, ter contato com os nossos parlamentares, enfim, para quem ainda não é filiado, esse é o primeiro passo. Para quem já é filiado, e que pensa um dia atuar politicamente, talvez não para essas eleições, mas para as próximas, desde já começar a se preparar, estudar, se aprofundar, buscar também se aproximar de algum mandatário, tentar entender como funciona e desenhar, preparar a sua vida para um dia contribuir, seja por 4, 8 anos, como um parlamentar do Novo, ou até mesmo como chefe de gabinete, ou como um assessor, enfim, de alguma forma se preparar para contribuir para o futuro do país, dentro das instituições democráticas, que é aquilo que a gente acredita. Quais são as 3 prioridades do Novo
ainda para esse ano? Bom, Maria, acho que de 3 prioridades, uma delas seria mais operacional, seria mais voltada para a executiva nacional mesmo, né, que seria a consolidação de todos os projetos que nós desenhamos assim que eu assumi, né, que está dentro do cronograma encerrá-los todos ainda esse ano, né, então projetos que envolvem uma reestruturação de TI, reestruturação de processos, né, de que vai melhorar muito a eficiência da gestão partidária. A outra prioridade, sem dúvida nenhuma, é colocar a fundação em pé, a fundação para funcionar, né, com os primeiros cursos, com as primeiras turmas já, e, obviamente, ter um resultado expressivo nas eleições municipais, elegendo prefeitos, né, e elegendo bancadas de vereadores, para que logo em 2021 a sociedade já consiga ver de perto ali na ponta a atuação dos nossos mandatários, a atuação dos nossos políticos e dos nossos valores, do nosso programa e aquilo que a gente defende. Agora com você, Ghanime. Você acha que é possível continuar a agenda de reformas durante a pandemia? Eu acho que é possível, sim, continuar com essa agenda. É claro que no primeiro momento a necessidade era como a gente enfrenta a pandemia, tanto do ponto de vista da saúde pública, inclusive a gente aprovou leis que conseguiam agilizar, né, desde a da importação de medicamentos e equipamentos, até a disponibilização de álcool, né, para a população. Então, assim, várias coisas que a gente fez na saúde pública. A gente também aprovou várias leis e MPs e tudo mais para conseguir ajudar tanto a população quanto as empresas a não quebrarem. Então, isso já passou essa fase. É claro que tem alguns detalhes que a gente está ajustando, né? Vai ter a discussão agora de novo do auxílio emergencial, que está acabando, se a gente estende ou não, para quem e quanto, mas a gente está num momento em que a gente vai começar, daqui a pouco, acho que antes de acabar a pandemia, e ainda nesse modelo virtual, ter que começar a discutir essas pautas de reformas. Como eu falei, se a gente não discutir isso, a gente não vai conseguir voltar a aquecer a economia, voltar a ter produtividade, produção, empregabilidade para a gente conseguir superar essa crise. Então, eu acho que dá sim, é só o timing. A gente já tem conversado, inclusive, com o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele entende que talvez agora, já em junho, a gente consiga começar a pautar alguns temas para o pós-pandemia. Eduardo, conta pra gente qual será a importância da Fundação Brasil Novo e como será esse processo. A fundação sempre foi o nosso xodó, né? Eu lembro lá atrás do primeiro esboço que foi feito da fundação, de toda a expectativa que se gerou a respeito dela. Só para contextualizar, para quem talvez não seja tão familiarizado com o conceito de fundação partidária, o propósito da fundação partidária, todos os partidos têm que ter, mas de um lado, uma versão um pouco mais acadêmica, né, de geração de conteúdo, de políticas públicas, e do outro da formação de pessoas. A ideia é começar por essa parte de formação de pessoas. É um problema dentro do Novo, né, de quadros, nós precisamos formar, precisamos trazer mais gente, nós temos muitas pessoas qualificadas, ainda não conseguimos convencer todas essas pessoas a se candidatarem, né, nem a grande maioria, a imensa maioria das pessoas não é do âmbito político, né, são pessoas que vêm de fora da política, então tem todo um arcabouço conceitual que nós precisamos formar, que essas pessoas precisam buscar, então o propósito da fundação vai ser esse. Nós vamos ter uma plataforma EAD para isso, né, já temos essa plataforma, começamos a gravar alguns cursos, tivemos que parar um pouco alguns, porque os estúdios que estávamos usando acabaram sendo fechados, né, ou estão suspensos em função da quarentena. Alguns cursos nós já estávamos fazendo em estúdio próprio, esses continuaram, alguns casos já estão em pós-produção, então muito em breve nós já vamos ter aí uma amostra, né, do que vai ser essa escola, que é a Fundação Brasil Novo, onde todos os filiados e apoiadores vão poder buscar conteúdo e se aprimorar, né? Paralelo a isso, estamos desenvolvendo 2 programas específicos de formação, né? Um de formação de lideranças e um outro de formação de dirigentes, um mais específico para a formação dos nossos dirigentes, né? Então já estamos aí no conteúdo programático, buscando professores para finalizar esse curso e colocar em pé o quanto antes. Ghanime, como você vê o Novo daqui a 20 anos? Poxa, essa, Maria, é a pergunta mais difícil, talvez, desse podcast. Eu vejo
um Novo muito sólido, muito grande, mas grande com responsabilidade. Porque o que eu tenho visto, desde o início do Novo, né, eu acompanho o Novo antes dele ter o registro, me filiei no primeiro dia, assim que o Novo teve o seu registro, e eu vi muita gente duvidando do Novo, do início, lá quando a gente não tinha nenhum parlamentar, depois quando a gente elegeu 4 vereadores, agora, logo no início, em 2018, e no início do nosso mandato, em 2019, quando a gente elegeu a bancada federal, os vários deputados estaduais, deputada distrital e, em especial, nosso governador Romeu Zema, e sempre teve ceticismo. E sempre a gente passou por pequenas crises, o que é normal. Mas quando a gente sabe quais são os nossos valores, nossos princípios e aonde a gente quer chegar, a gente continua caminhando sempre com muita coragem. E uma coisa que é muito boa no Novo, muito importante também, são as pessoas, né? A gente tem só pessoas, ou não vou dizer só, mas a gente tem muita gente boa trabalhando no Novo, seja como voluntário, seja como mandatário, seja nos diretórios. Isso facilita muito, porque quando a gente sabe que o propósito daquelas pessoas está cercado de gente que quer o bem, que quer o melhor para o Brasil, o melhor para os nossos estados, para as nossas cidades, a gente continua mais firme ainda rumo ao caminho certo, né? E isso vai fazer com que o Novo cresça cada vez mais. Então, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o Novo vai estar cada vez mais forte. Mas para isso é preciso que a gente se mantenha fiel aos nossos princípios. Ghanimi, eu queria pedir para você uma mensagem final para os nossos apoiadores e filiados. E queria, desde já, agradecer a sua participação no nosso podcast e agradecer muito a sua dedicação ao projeto do Novo, um projeto para o nosso país. Maria, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer estar aqui com os ouvintes do nosso podcast. Fico muito feliz de ajudar o Novo cada vez mais e ver o Novo crescendo. E vamos ter muita confiança que agora, em 2020, o Novo vai se fortalecer ainda mais, né? Então, acho que é essa mensagem final que eu passo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar aqui com todos os ouvintes aqui do podcast do Novo. Um grande abraço, um grande beijo para você, Maria. Muito legal. Eduardo, conta pra gente como você vê o Novo daqui a 20 anos e queria pedir para você deixar uma mensagem para os apoiadores e filiados do Novo. E desde já queria agradecer a sua participação aqui no NovoCast. Bom, Marie, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de poder bater um papo contigo aqui no NovoCast. Bom, eu tenho certeza absoluta que é uma questão de tempo para o Novo ser um dos maiores partidos do Brasil. Eu acho que não vai nem levar 20 anos para isso. Veja, nas últimas eleições, né, foi a primeira em que nós tivemos a aplicação da cláusula de barreira. Alguns partidos já não conseguiram atingir essa cláusula de barreira, houve algumas fusões, inclusive, né, para não se perder o acesso ao fundo partidário, mas nós do Novo conseguimos ultrapassar na nossa primeira eleição geral, né? Então, nas últimas pesquisas que mostraram a preferência dos brasileiros pelos partidos políticos, nós já fomos o segundo partido com registro no TSE de preferência entre a sociedade, né? Então, existe uma imagem de esperança muito grande pelo Novo, em função do Novo, né? E nós estamos trabalhando para cultivar e aumentar isso, né? E consolidar essa imagem. E nós estamos no caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. E aos nossos filiados e apoiadores, queria dizer que podem contar comigo. Eu sou mais um soldado. Eu vou trabalhar de noite, assim como vocês, para que a gente possa consolidar essa instituição, né? A instituição do longo prazo. Nós estamos fazendo isso para as próximas gerações. A gente não pode perder esse propósito, né? Essa ideia, porque às vezes é difícil, às vezes parece que não vai dar certo. Então a gente tem que sempre lembrar de que nós não estamos fazendo isso só por nós. A gente está fazendo isso para as próximas gerações e não tem motivação maior que isso. Tá? Então, muito obrigado. Vamos continuar tocando, vamos continuar na luta, porque tem tudo para dar certo, né? Isso, no final das contas, só depende de nós. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir até aqui. Compartilhem e divulguem o NovoCast para que as nossas ideias se espalhem. Lembramos que o Novo é o único partido político que não usa recursos públicos e que conta somente com as contribuições voluntárias. Doe ou filie-se em novo.org.br ou adquira os produtos da loja do Novo em loja.novo.org.br.
Até o próximo NovoCast.